Muito boa noite, pessoal. Chegando com mais notícias do Palmeiras para vocês, atualizada do mercado da bola. Separei esse trecho bem legal aqui para vocês da ESPN Brasil aí, trazendo todas as informações do mercado da bola do Palmeiras, que vai ter um ano bem turbulento aí, né? Diversas competições, Super Mundial da FIFA, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Campeonato Paulista. Então, o Palmeiras vai ter um ano aí que promete pegar fogo, né, galera? Mas antes de conferir esse vídeo, eu peço para vocês, verifica se tá inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mari. Demais também o Palmeiras, e agora tem novidade pra gente trazer, né? Porque não só o Palmeiras se movimenta no mercado, mas também as contratações, pelo jeito, chegam até o Palmeiras, são oferecidas. São oferecidas, é isso, né? Então vamos lá para a Academia de Futebol, com o Antônio Chamorro atualizando as informações do Palmeiras, que busca um meio-campista. E tem gente nova que foi oferecida, hein, Tonhão? Bom dia, Bruno, Mari, exatamente, para todo mundo que acompanha o Sport Center. É o Jorginho, né? O volante do Arsenal, de carreira na Europa, de Napoli, de Chelsea. Ele tem contrato com o Arsenal até o meio desse ano, mas já está praticamente certo que ele não vai ficar no Arsenal. Até agora não teve renovação por parte dos Gunners. Para ele, um jogador que acabou de fazer 33 anos, e os empresários do jogador, então, já estão se movimentando no mercado para ver se ele pode voltar ao Brasil para atuar aqui no futebol brasileiro. E ao Palmeiras já foi oferecido, então, o Jorginho, apuração do Vinícius Nicoletti. O Jorginho, que é esse jogador de 33 anos, não costuma ser o que o Palmeiras busca no mercado, né? O Palmeiras busca mais jogadores mais jovens, mas é uma oportunidade de mercado, se assim se pode dizer. Jorginho, então, é um desses nomes que aparece. O Palmeiras ainda não fez oferta, mas já conversou com os empresários do jogador. Se acertar uma possível saída do Arsenal, aí ele até poderia chegar agora, ou então ficaria para o meio do ano, poderia assinar esse pré-contrato. E também na apuração do Vinícius Nicoletti, ele fala que o Jorginho quer ou Palmeiras ou Flamengo, pela oportunidade dos dois clubes e, claro, também pela possibilidade de jogar o Mundial de Clubes no meio do ano. A gente tem que lembrar que o Palmeiras ainda mantém a oferta pelo Andréas Pereira de 22 milhões de euros, que chegou ao Fulham, que até agora não respondeu ao Palmeiras, mas a gente tem que falar também que o Andréas, ontem, na Copa da Inglaterra, no jogo contra o Watford, pela primeira vez ele foi capitão do Fulham, jogou muito, goleada por 4-1. Então, assim, não sei se já foi aquela coisa de dar um recado para o Palmeiras, mas o próprio Fulham, além de buscar, de repente, ofertas melhores que venham da Europa, o Fulham também pensa em uma possível renovação com o Andréas, né? Aproveitando esse momento que ele está valorizado. O Marco Silva já fez questão de falar que ele é um jogador muito importante, ontem deixou muito claro isso, faixa de capitão, 10 é a faixa, como diria aqui, como falamos aqui no Brasil, mas é esse Palmeiras então buscando esse meio-campista depois das contratações dos atacantes Facundo Torres e Paulinho, Bruno e Mari. Vamos para a tela, então, do Jorginho na atual temporada, para os números lá nos Gunners. 17 jogos, 9 como titular, aí pouco mais, né, de um tempo com acréscimo. Nenhum gol, nenhuma assistência e posses recuperadas por jogo 3,6. Bom dia, Jailson. Bom dia, André Donk. Você já estava fazendo uma certa careta? Você não gosta? Não, foi o barulho. Já tô querendo criar polêmica hoje. Falei, o Jorginho, sei que eu olhei pra ele e já tava assim. Torcendo o nariz. Calma. Então você gosta? Não. Não? É normal pra mim. Bom dia, Bruno, bom dia, Mari, bom dia, Donk, bom dia ao fã de esporte. Pra mim é normal. Perfil completo, eu tava conversando aqui agora. Antes, né, é diferente do Andrés, que pra mim chegaria com outro patamar, como a gente fala aqui, né, titular absoluto. Pra mim, o Jorginho, sendo muito sincero e respeitando, obviamente, os números da carreira dele, tudo que ele já fez, ele chegaria pra compor o elenco do Palmeiras. Não é o cara que chega pra vestir a camisa. Eu não acho. Por exemplo, ele brigaria ali com o Richard Rios. E pra mim, o Richard Rios seria titular. Porque entrega mais, enfim, fisicamente, na hora de você pressionar o adversário, na hora de você ter que percorrer o campo pra você cobrir alguém. Tem uma diferença técnica. O Jorginho, por exemplo, lá na Premier League, ele tem muito pouco tempo pra pensar. E aí toma uma decisão muito rápida, tem que dar um passe muito rápido. Aqui, uma marcação um pouco mais frouxa no Brasil, ele teria um pouco mais de tempo para mostrar sua qualidade com a bola no pé. Tecnicamente, ele tem qualidade, é indiscutível. Mas, minha opinião é que ele seria um cara para compor o elenco do Palmeiras, não seria titular absoluto. O que você acha, Donk? Por ser um jogador de Premier League, chegaria aqui, sobraria?
Que é algo que a gente fala, por exemplo, do Andrés ou não? Eu acho que assim, primeiramente bom dia, né? Jailson, Bruno, Mari, viu? Quase assim que eu falei fã de esporte. Eu acho até que ele chegaria para brigar por posição, até poderia ser titular, mas eu não vejo ele sendo a peça que o Palmeiras mais precisa para o seu meio de campo. Então acho que assim, com toda a carreira que ele tem, jogador de Pra Arsenal... bombar o mercado, sabe? Palmeiras fecha com o Jorginho, explode as redes sociais, é isso? Não sei se explode, mas sim, é uma contratação de impacto. Porque, querendo ou não, é um cara que vem do Arsenal, que teve uma carreira brilhante, que ganhou muita coisa, campeão. E tem também a questão legal do cara que se fez na Europa e agora teria a chance de jogar no Brasil. Então, acho que seria uma notícia impactante, mas não seria uma bomba, assim, algo tão gigantesco. E, assim, até pensando em estilo de jogo e carência... Quando a gente fala do Andreas Pereira, do Vila Sante, eu acho que se encaixa mais com o que o Palmeiras precisa. Lógico que o Jorginho qualificaria o elenco, mas eu acho que o Palmeiras teria outras opções para suprir de forma melhor a necessidade que ele tem hoje. Porque como o Vinícius trouxe pra gente ontem à noite e agora o Antônio Chamorro confirma, é um jogador que os empresários oferecem ao Palmeiras. É aquela coisa do mercado, né, Mário? O empresário tá olhando, olha, o Palmeiras tá tentando o Andrés, a negociação não tá avançando, não é isso, Tonhão? Porque a própria informação do Vinícius Nicoletti também é que a proposta... O Andrés, que antes já estava decidido a jogar no Brasil, agora recebendo as novas propostas lá na Inglaterra, já aceitaria ficar por lá. Então o empresário está sabendo e aí oferece o jogador ao Palmeiras. Não é que parte do Palmeiras buscar o Jorginho. É isso, Tonhão? Exatamente, são os empresários que estão sondando o mercado brasileiro. E eles já foram, segundo a apuração do Nicoletti, eles já foram muito claros, é Palmeiras ou Flamengo. Então, assim, são dois clubes que têm esse potencial de jogar o Mundial. Se um dos dois sinalizar, então, com uma possibilidade de que sim, queremos o Jorginho, eles até negociariam com o Arsenal até uma saída antecipada para ele poder já jogar aqui, já que no Arsenal ele não tem tantos minutos. Mas é isso, enquanto o Andrés não tem essa resposta, mas ao que parece, pelo banho-maria que vai deixando o Fulham com relação a essa oferta pelo Andrés Pereira, o Fulham não está querendo se desfazer tão rápido do jogador. Existe até o próprio João Castelo Branco, né? A gente, no final do ano, ele já vinha com essa informação de que o Fulham até poderia negociar essa renovação de contrato com o Andrés. Até por uma questão de valorização também, aumentar a multa rescisória e tudo mais. Mas é um jogador que o Fulham não está vendo mais como indispensável e vem jogando muito bem. Então o Vidia Sante poderia aparecer como essa opção. Só que o Vidia Sante, o Palmeiras também teria que gastar 10 milhões de euros, como é uma possibilidade, além poderia até colocar outros jogadores menos utilizados, como o Fabinho, como o Zé Rafael, na negociação para ajudar nessa composição da oferta. Mas o Jorginho aparece como essa possível oportunidade de mercado, mas ao que parece Flamengo ou Palmeiras não tem muito para onde ir. Se eu sou empresário do jogador, eu também bato em uma porta ou na outra. Em uma porta ou na outra, né? No Palmeiras alguns eu não times com tanto e outros com tão pouco, né? Perdendo pouco que tem. Com tão pouco. Por favor. Uma questão que o Tonhão está levantando, trouxe na primeira entrada ali, em relação ao Andrés, né? A gente já sabe, a gente está discutindo aqui que a dificuldade dessa negociação, que não é tão simples e tudo mais, mas o Fulham já está mexendo ali no ego também do Andrés, né? Que a gente está falando que o Andrés é importante pro Fulham na temporada, não é de hoje que a gente está falando isso, é o cara da bola parada, é o cara lá, o camisa 10, né? Enfim, é esse cara. E aí a gente está vendo o Andrés agora. Teve postagem lá na rede social, falando dos 100 jogos. Teve agora faixa de capitão na FA Cup, que é uma competição muito valorizada na Inglaterra. O Fulham tá tentando... porque o Palmeiras não usou esses argumentos também. Vem pra cá que você vai ser camisa por 10. Título. Não, tu vai brigar por título. E tu vai ser o camisa 10. Errado não tá o Fulham, né? Tá fazendo o jogo dele. Tá fazendo o que dá na parte dele. O Marco Silva falou, você é muito importante pra gente. Mas... Isso seduz jogador? Mexe com o ego, né, cara? E uma valorizaçãozinha, uma renovação de contrato? Então. Claro que mexe. Porque o valor oferecido mensal do Palmeiras, de salário do Palmeiras, era maior, quase o dobro, não é? Do que ele recebe. Exato. Então, aí é o que o Tonhão falou, já é o Fulham tentando renovar o contrato para aumentar esse salário. Até porque é um clube que tem feito um ótimo trabalho, o Marco Silva faz desde a segunda divisão um trabalho espetacular, mas é um clube de menor proporção. Acho que o maior atrativo esportivo é, de repente, conseguir disputar uma competição europeia, beliscar uma conference. Não dá para negociar muito em questões de títulos. No Palmeiras ele vai brigar por
por muito mais taças do que no Fulham. Então, o que o clube pode usar ali para tentar convencê-lo, acho que faz parte do jogo. E é meio que o que é o Bruno Guimarães, por exemplo, no Newcastle, né? Você pega um time, claro, dadas as devidas proporções financeiras também, mas meio de o franchise, né? O franchise player, o cara da franquia, o cara do time, né? Sim. Você tá num time menor, mas o time vai ter a sua cara, ou vai ter o seu rosto. Exato. Ou você vai ser valorizado para isso, né? Tem o seu valor. Mas vamos lá. Leila Pereira, Abel Ferreira, preciso contratar, então, um jogador para a posição, como você falou que o Palmeiras precisa. Qual que é essa posição? Eu iria nesse meio-campista, como tá fazendo com o André. Se não for, eu gosto muito do nome do Vilhaçante. Esse eu acho que é o... Mas que não é o Jorginho nesse caso. Eu preferia esses dois jogadores muito mais pela característica e pela necessidade do Palmeiras. Eu vejo esse jogador com mais chegada à frente, embora, de repente, o Jorginho jogando no futebol brasileiro, acho que o ponto que o Jailson trouxe é bem interessante em relação à pressão. De repente, ele poderia se habituar a uma nova posição jogando mais à frente, mas não é o cenário que a gente está projetando inicialmente. Então, vendo esse jogador de mais chegada, eu acho que esses dois atletas se enquadrariam mais no Palmeiras. E o centroavante, né? Sim, não, falando dentro da questão do meio de campo. Centroavante, acho que até mais do que esse com certeza. Acho que é uma necessidade maior. Porque ainda no meio campo, tem a informação do Francisco de Laurentiis, que vai subir já no espn.com.br, a nota que o Zé Rafael vai ficar no Palmeiras. Porque ele entende que ele ainda vai recuperar o espaço dele. A última temporada não foi tão boa, mas a anterior foi excelente, a melhor do Zé Rafael. Já recusou algumas propostas, né? E o Zé Rafael foi muito importante em 2023 de Palmeiras. É um cara que teve problemas físicos em 2024, acabou não estando ali, né, 100% a maioria do ano. E ele tem confiança no futebol dele. Se ele acredita no potencial, que ele tem a chance de recuperar o espaço dele, tá certo. Não, vou ficar aqui, não tem por que ir para outro lugar e eu vou recuperar meu espaço no meio campo. E é isso. Não vejo nada de tão sério nisso daí. O Zé Rafael foi muito importante em 2023. Aconteceu em 2024 e agora ele vai tentar recuperar, normal. Movimento normal. E parece, não é, Tonhão, que com o Zé Rafael não existe talvez esse ambiente ou essa sensação de um final de ciclo. Como do Rony. Não é, Mari? Apesar dele ter discutido ali com a torcida em algum momento, né? Mas eu acho que a situação do Rony parece mais insustentável, não parece, Mari? Parece, eu acho que pro lado, não só quando fica insustentável pro jogador, mas começa a ficar insustentável com comissão, com diretoria, com torcida. Eu acho que a situação do Rony começa nós estamos dispostos a te negociar, mas nada te agrada, você vai ficando aqui. E aí? E o salário? E como que a gente mantém tudo isso? Como é que tá essa questão aí, Tonhão? A gente tem que lembrar, por exemplo, né, o Dudu. O Dudu é amado pela torcida, ele entrava nos jogos, a torcida apoiava, mas era um problema com a direção, muito mais do que necessariamente com a torcida. Ele não vinha sendo aproveitado pelo Abel. A Leila fez questão de falar que não ia ficar, que, né, primeiro, por conta daquela situação com o Cruzeiro na primeira oferta, depois veio essa segunda oferta e aí ele foi para o Cruzeiro. Com o Zé Rafael é diferente, né? Como bem lembrou, o Jailson ele passou por muitos problemas físicos no ano passado, mas é um jogador que atuou muito bem como primeiro volante, atuou bem como segundo, já jogou até de camisa 10 quando passou pelo Bahia. No Palmeiras ele começou, né, atuando mais avançado, depois foi recuando. Com o Zé Rafael é diferente, até com comparação com o Rony. Muitas pessoas da torcida também pedem, por exemplo, até mais opção, mais oportunidades para o Fabinho, por exemplo, primeiro volante, mas que com o Abel ele não tem tantas oportunidades. Mas com o Zé Rafael, ao que parece, o Palmeiras como está contratando jogadores para o meio-campo, talvez precise fazer esse equilíbrio, né, de contratar alguém e acabar se desfazendo de outro. Mas com o Andreas Pereira não teria jogador envolvido. Com o Grêmio, com o Vilhaçante, poderia colocar 1 ou 2 jogadores para ajudar nessa negociação. Mas com o Zé Rafael, ele estando 100%, é um jogador que pode até brigar por espaço, até porque o Richard Rios também é um jogador que já teve ofertas da Europa, o Palmeiras já chegou a recusar, então é um jogador que também pode sair depois do Super Mundial, então o Zé Rafael pode ser aquele jogador de segurança para o Abel ao longo dessa temporada. Porque Rony e Zé Rafael sempre apareciam nessa coisa, e o Menino, né? E o Gabriel Menino, então. Estavam nesse negócio de, negocia com o Santos tal jogador, Zé Rafael e Rony no pacote. Com o Fluminense, não sei o quê. E aí sempre a conversa, pelo menos desses 3 jogadores, né? O Gabriel Menino já foi pro Atlético e ficam os 2 ainda no Palmeiras. Acho que a questão de torcida que o Tonhão trouxe aí, o Zé Rafael e o Rony tem uma distância? Uma distância. O Zé Rafael
aí é uma questão de acreditar, né? Vendo pelas resenhas e tudo mais. Que a torcida do Palmeiras entendeu, obviamente, entendeu que ele perdeu posição por questões físicas, mas que o Zé Rafael não deixou de entregar, assim. Ele perdeu posição, porque o Richard Rios e o Aníbal Moreno, em determinado momento, ficaram melhores. E ele perdeu espaço, ponto. Se lesionou e tudo mais, perdeu espaço e agora vai brigar para recuperar. É porque a temporada dele é melhor, não foi nem na posição dele, né? Porque era no lugar do Aníbal. Sim, de 5, de primeiro. Ele chega como 10, recua para 8 e recua para 5. E bem, nas duas posições, né? 5 e 8. De 10, deixou um pouco a desejar. Mas, enfim, o que me parece é que, tecnicamente, a torcida do Palmeiras acredita que o Zé Rafael tenha como ainda entregar alguma coisa. Ele só precisa melhorar a questão física. E o que me parece da torcida do Palmeiras em relação ao Rony é que, tecnicamente, ele já não consegue mais entregar o que a torcida quer ver quando vai no Allianz. Oi? Não, só para lembrar, até uma coisa que até surgiu no começo desse período de treinos do Palmeiras é que o Zé Rafael não treinou no começo da semana, por causa do problema das costas que ele já teve do ano passado. Então ainda é um problema que acompanha o jogador nesse início de pré-temporada. A questão física, para mim, do Zé Rafael é algo que vem, enfim, desde o ano passado, que ele não está conseguindo superar. Só que, ao meu ver, tecnicamente, a torcida ainda acredita que o Zé Rafael consiga entregar algo. E do Rony... Parece que a torcida já largou. Né? Tecnicamente, ele não entrega mais. Pode ter muita vontade, pode ter muita entrega, como o próprio Abel Ferreira já falou algumas vezes, mas que, tecnicamente, ele acaba não entregando mais. Só um exemplo, rápido. O Rony, quando ia dar bicicleta antigamente, a torcida do Palmeiras fazia uma festa danada lá no Allianz. Vai dar bicicleta, vai sair gol de... Agora o Rony prepara para dar bicicleta, a torcida, pelo amor de Deus, lá, mas o cara dá bicicleta, sabe? A diferença. E eu até acho que na rede social o barulho é maior do que no estádio. Mas existe o barulho. E eu acho que até a conta estava um pouquinho desproporcional. Eu achava que as críticas em relação ao Rony eram até um pouquinho a mais do que em relação ao que ele vinha entregando. Até por isso vai ser um cara, para mim, como ídolo. Eu ainda acho que são mais fortes do que em relação. Mas eu acho justo, ele teve uma queda, acho que faz sentido a troca, concordo plenamente. Mas acho que talvez o volume da crítica tenha sido muito alto em relação à queda que ele tem e também ao tamanho dele no clube. E só em relação ao Zé Rafael, esse aspecto... Eu valorizo, assim, não é, tô falando, se ele sair, se estava errado, não, é uma escolha natural, mas eu queria destacar a postura, que eu acho de um grande profissionalismo, assim, com a instituição, me colocando no lugar do torcedor do Palmeiras, eu ia ficar muito feliz, assim, de ter um jogador que ainda pode retornar tecnicamente, ser o que era, mas também o apreço dele pelo Palmeiras, pela essa tentativa de voltar e num meio campo tão concorrido, então eu acho bem legal, assim, a postura dele. Porque acho que Então é isso aí, né, galera? O Verdão segue no mercado da bola, tentando buscar mais reforços aí para esse ano de 2025. Ainda só chegou Paulinho, né, Facundo Torres aí, né, que eu espero aí que os dois consigam jogar o seu melhor futebol. O Facundo já fez até gol no treino, né? Assim que no primeiro treino dele ele já fez um gol lá. Mas o Palmeiras vai ter uma maratona de competições ao longo desse ano aí, vai precisar, no meu ponto de vista, de pelo menos aí de 3 a 4 reforços aí, reforços que chegam para fazer a diferença aí, para poder ajudar essa equipe a continuar competitiva, né? Porque agora tem o Botafogo do ano passado, que perdeu bastante jogador, agora tem o Flamengo, que sempre complica a vida do Palmeiras, né? Então o Verdão não pode ficar para trás, precisa trazer mais reforços. 2 ainda tá muito pouco, mesmo tendo um elenco muito forte. O Palmeiras precisa trazer pelo menos de 3 a 4 nomes aí para continuar brigando por tudo. E esse ano vai ser uma maratona de jogos aí, né? Vai ter Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Super Mundial da FIFA, Brasileirão, Campeonato Paulista. Então hoje a rotatividade de jogadores do Verdão para disputar essas competições vai ser muito grande. Então por isso que eu tô achando que o Palmeiras está precisando trazer ainda mais nomes urgentemente, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!